Paz do Senhor, adolescentes. Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, louvar a Deus por essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui mais uma vez para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical através desse vídeo. Hoje a nossa última aula do ano de 2020 e também da nossa revista Avivamento para a Juventude. A nossa aula hoje vai ser sobre a oração de Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuque clamou por um avivamento em uma época e em um momento de caos que o povo de Israel estava passando. Tá? Ele pediu a Deus o avivamento. E hoje eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida também do pastor João França, pela vida do pastor José de Lima, o irmão Paulo Modesto, que é o nosso companheiro na liderança, o nosso líder. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e de toda a nossa liderança. Dia 26 de dezembro, ou melhor, dia 27 de dezembro de 2020, o último domingo do ano, tá? E também já quero aqui lembrar que a nossa revista nova vai falar sobre a igreja, o corpo de Cristo. Essa é a nossa revista nova que a gente vai passar a estudar a partir do primeiro domingo de janeiro de 2021. E essa revista vai falar sobre a igreja, ser um corpo de Cristo. Então ela vai trazer assuntos como, por exemplo, a igreja é um projeto de Deus, vai falar sobre os fundamentos da igreja, o propósito da igreja, os símbolos da igreja nas escrituras, vai falar também sobre as ordenanças à igreja, vai falar sobre a expressão do reino de Deus, que é a igreja, vai falar sobre a igreja local, expressão viva da fé, vai falar também sobre o papel da liderança na igreja, vai falar sobre a igreja em missões urbanas, vai falar também sobre a igreja e as missões transculturais. Vai falar também sobre as portas do inferno não a vencerão, Quando Jesus fez aquela promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Vai falar também sobre a igreja e a cultura de seu tempo e também a igreja e suas denominações. Então vai falar sobre todos esses assuntos nessa revista aqui, Igreja, o Corpo de Cristo. Então não perca nenhuma aula dessa nossa revista, porque vai ser bom demais, tá? Vai ser bom demais essa revista. Graças a Deus, por mais um ano que se passou. Graças a Deus por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero ler um texto em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, tá? Versículo 1 e 2, que diz assim: Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Bom, se a gente lê o livro de Abacuque inteiro, tem somente 3 capítulos o livro de Abacuque. A gente vai ver no capítulo 1, que o capítulo 1 de Abacuque vai falar sobre a iniquidade de Judá e o castigo que Deus trouxe sobre Judá pelas mãos dos babilônicos, quando Deus enviou a Babilônia para levar o seu povo cativo. Deus enviou esse castigo. Mas no capítulo 2 a gente vê também Deus falando que ele iria trazer castigo sobre os babilônios, por eles terem castigado o seu povo. Então Deus levanta a Babilônia no meio da história para castigar o povo de Israel devido ao seu pecado, mas depois também Deus castiga o povo de Babilônia também, porque eles castigaram o seu povo, foram arrogantes, enfim, tudo mais. E nesse capítulo 3 a gente vai ver a oração de Abacuque. Abacuque vendo toda essa situação de castigo sobre o povo. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, e a gente já viu que Jeremias ele viu a situação do povo e ele lamentou a situação do povo, ele chorou olhando a situação do povo,
ele se encontrou por várias e várias vezes em lágrimas, vendo a situação do povo e clamando a misericórdia de Deus. E Abacuque aqui não vai ser diferente. Ele vai olhar a situação do povo e ele vai clamar a Deus, né? Ele vai clamar a Deus pedindo o avivamento, pedindo para que Deus trouxesse vida novamente para o povo. Então essa oração de Abacuque está inserida em um contexto de total destruição, de total assolação que o povo estava sofrendo. E um dos objetivos dessa nossa lição é apresentar essa oração de Abacuque. Quando ele diz, né, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então Abacuque, como profeta, ele ouviu a palavra de Deus e ele entendeu primeiramente quem é que estava falando. E ele entendeu que a palavra de Deus era poderosa, por isso que ele teme a palavra de Deus. E aí ele clama pelo avivamento. Ele clama, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Ou seja, ele pede vida para Deus. Nós vimos nessa revista que avivamento é trazer vida a algo que está morto, né? E ele pede para que o Senhor, na sua ira, se lembre da sua misericórdia, porque ele entende que o que estava acontecendo com o povo de Israel era a manifestação da ira de Deus sobre o pecado deles, sobre o desvio deles, porque o povo de Israel nesse contexto estava desviado, estava longe de Deus, abandonou a Deus, se afastou de Deus, adorou deuses estranhos, e Deus enviou castigo sobre eles. E Abacuque faz essa oração, vendo o sofrimento e a aflição que veio sobre o povo judeu. Ele pede novamente para que o Senhor se lembre da misericórdia e pede para que o Senhor avive a sua obra, para que o Senhor traga vida para o seu povo. E o segundo objetivo dessa nossa lição, baseado nisso, é conscientizar sobre o tempo de clamar a Deus. Na oração de Abacuque, Abacuque entendeu que era tempo de clamar ao Senhor. Abacuque, vendo a necessidade, o contexto em que ele estava inserido, em que a situação que o povo de Israel estava, né, por haver pecado contra Deus, por haver se desviado de Deus, Abacuque ele entende que era tempo de clamar e é por isso que ele clama. E a oração dele era em forma de canto, diz o versículo 1. Então ele orava cantando a Deus, né? E ele entendeu o tempo em que ele estava vivendo. E nós, nos dias de hoje, nós precisamos entender que é tempo de clamar a Deus. O próprio apóstolo Paulo disse isso, se não me falha a memória, no livro de Romanos, né? Que ele diz o seguinte, né? Conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono. Então nós precisamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo, adolescentes. Tempos de apostasia, que muitos estão se afastando da presença de Deus. Muitos estão trocando Jesus pelas coisas do mundo. Muitos estão desprezando a palavra de Deus e amando as coisas do mundo. Nós precisamos entender que é tempo de buscar o Senhor, que é tempo de clamar a Deus, que é tempo de pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós e para que o Senhor avive as nossas vidas. É tempo porque nós estamos, como o próprio apóstolo Paulo disse para Timóteo, né, que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Surgiriam homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então nós já estamos vivendo nesse tempo difícil, um tempo aonde tudo mostra que as trevas vão daqui a pouco cobrir toda a terra. Porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, as trevas vão dominar este mundo. E nós, entendendo o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos nos conscientizar, como Abacuque se conscientizou, e orar a Deus, buscar a presença de Deus. Abacuque reconheceu que precisava de um avivamento.
não só para ele, mas também para o povo. Ele entendeu que o povo estava passando por aquele sofrimento na mão dos caldeus por desobediência a Deus. Se o povo tivesse amado a Deus e as suas leis de maneira verdadeira, o povo não estava passando por aquele sofrimento. Mas Abacuque entendeu. Abacuque entendeu. Por isso que ele foi orar a Deus, ele foi clamar a Deus, porque ele se conscientizou que era tempo de buscar. E ele também reconheceu que se Deus não avivasse o povo, ninguém e nada mais poderia fazer isso. Por isso que ele vai dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Nós precisamos de um avivamento nesses dias. Um avivamento que nos impulsione a orar mais. Eu preciso orar mais. Eu não tenho orado nada. Eu preciso orar mais. Eu preciso de avivamento. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso se chegar mais a Deus. As nossas leituras durante essa semana, dia após dia, nós viemos sempre frisando, a busca à presença de Deus, a buscar a Deus, porque nós estamos inseridos em uma guerra espiritual, que se nós não buscarmos a Deus, nós não venceremos. Nós temos um inimigo, e esse inimigo se chama Satanás, que nós precisamos estar na presença de Deus, buscando a Deus, para sermos avivados e vencermos. Isso Abacuque entendeu, por isso que ele fez essa oração, por isso que ele fez esse clamor a Deus. Abacuque viveu dias difíceis, onde ele viu o povo sofrendo por desobediência, mas ele entendeu que a saída para o povo era buscar a presença de Deus e era clamar pelo avivamento que vem de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nesse restinho de ano de 2020 você possa fazer um propósito com Deus para aproveitar esse restinho de final de ano e começar o ano de 2021 permitindo Deus uma nova criatura na presença dele. Que nós possamos buscar mais a presença do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e um ótimo domingo da presença de Deus. Amém.